voltando, vamos ver agora exemplos de controle de acesso. A gente viu a vantagem de utilizar a visão com controle de acesso, dando privilégio. E agora a gente vai ver outros exemplos, vários exemplos de criação de privilégio e conceder privilégio e retirar esse privilégio. Vamos criar os usuários, Pedro, Vânia e Carlos, e a gente já viu que eu crio com Create User, e dá os privilégios aqui, todos esses 6 privilégios para essa tabela aqui de funcionário. Nos próximos slides vão estar sendo mostrado esses privilégios. Criar usuário, então a gente já viu que é Create User, usuário, e aí eu boto a senha, Identify by, e especifico a senha de cada um desses usuários. Conceder privilégio agora de seleção ao usuário Pedro. Grant, seleção, select, on funcionário, somente para funcionário, para Pedro. E aí eu quero revogar o privilégio de seleção. Ao invés de usar o grant to, eu vou usar o revoke from. Então, revoke, select, funcionário de Pedro. Conceder privilégio de recuperação e inserção, update, insert, ou recuperação, select, insert, para Carlos. Conceder privilégio de atualização somente para um nome. Então, update, nome, entre parênteses. Poderia usar visão, mas como é simples, eu não preciso usar a visão. A visão é interessante quando eu tenho um conjunto de dados. A gente vai ver um exemplo no final. Conceder todos os privilégios para os 3 usuários. Então, grant all para os 3, eu especifico os 3. Revogar todos os privilégios, revoke. Tira todos esses privilégios de Pedro, Carlos e Vânia. E é isso. Vamos considerar agora o usuário root como um administrador do banco de dados, a empresa X. E este banco terá os usuários Jorge, criado pelo DBA, Fábio, Fabiana. E vamos conceder privilégio para esses 3 usuários. Criar o usuário na hora da concessão. Então, como é que eu vou criar esse usuário? Eu posso fazer assim. Ao invés de criar um usuário separadamente, eu posso dar o privilégio, todo acesso ao privilégio para Jorge, para todas as tabelas do banco de dados empresa X. E aí eu coloco qual a senha de Jorge, identificado por 1, 2 e 3. Então estou criando o usuário nesse exato momento. E aí o Fábio vai o quê? Manipular, alterar e excluir. Então manipular, ele vai selecionar, alterar o update. Manipular, selecionar, inserir, atualizar, deletar e alterar e excluir. Drop e alter, a estrutura do banco de dados. E aí Fábio, estando logado aqui no localhost, identificado pela senha 1, 2 e 3 aqui também. Então ele está sendo criado nesse momento e recebendo esses privilégios. E o usuário final, Fabiana, precisa somente manipular os dados. Então inserir, atualizar, deletar e selecionar Fabiana aqui. Aí uma outra forma é botando o percentual. Esse percentual aqui significa que Fabiana pode se conectar de qualquer host. Os outros usuários aqui, ele só pode logar em localhost, e Jorge, o padrão é localhost também. Certo? Então aqui tem essa diferença. Quando eu uso, informo o percentual, ele pega de qualquer host. Então, Fabiana pode logar localmente ou remotamente, de um IP diferente. Pronto. Outro exercício, vamos conceder o privilégio grant option, with grant option, para conceder o privilégio de remoção e atualização ao usuário Vânia. E Vânia vai propagar esse privilégio. A gente vai dar esse privilégio para Vânia. Então, eu, como DBA, entro no banco de dados, dou privilégio de exclusão e de atualização para o funcionário Vânia, e Vânia, agora, com essa cláusula, também tem o direito de dar esse privilégio de exclusão e de atualização na tabela funcionário
para outros usuários. Lembrando que para a Vânia dar esse privilégio para outros usuários, eu tenho que também dar o privilégio para ela poder criar usuário. Então ela tem que ter esse privilégio também, a não ser que seja um usuário que já seja criado pelo administrador. E eu posso fazer o exemplo que a gente viu anteriormente com visão. Eu posso usar a visão para autorizar, vou dar autorização por meio de visão. E aí vamos para esse último exemplo, a mesma relação anterior. Eu tenho aqui o DBA. Suponho que o DBA queira dar ao usuário Vânia uma capacidade limitada de recuperar algumas informações e permitir que seja capaz de propagar esse privilégio. A limitação é recuperar apenas os atributos código e nome. Aqui não pode recuperar o salário e cargo, e apenas para as tuplas com cargo igual a secretária. Então, olha só, Vânia não vai ter acesso a todas as instâncias. Então aí só vai ter a secretária. Então para isso eu faço uma visão. Fazendo a visão, eu já permito somente que ela visualize o código e o nome do funcionário. E eu faço um onde o cargo seja secretária. E dou o acesso de recuperar informação, o select, somente para essa visão, para o usuário Vânia. E Vânia tem o direito de propagar esse privilégio. Então, como é que eu faria? Eu criaria a visão secretária, seleciono o código nome, onde o cargo é secretário, e dou o privilégio de selecionar para, nessa visão aqui, para Vânia. E Vânia tem o privilégio de propagar esse privilégio aqui. Olha que bacana. Então, um benefício muito grande de usar visão e controle de acesso. Vânia, quando logar no banco de dados agora, ela só vai ter acesso às instâncias de secretária e o código e o nome. Ela não vai visualizar essas outras informações. Ela não vai visualizar o cargo, ela não vai visualizar quem é Flávio, quem é Valéria. Certinho? E por fim aí, perguntas para vocês estudarem, responderem, explicar por que segurança de dados é importante, qual é o significado de conceder e revogar um privilégio, e pesquisar um pouquinho sobre esse problema de SQL injection, o que é e como pode ser evitado no contexto aí de segurança de dados. Certinho? Aqui estão as leituras recomendadas, segurança e direito de acesso no SQL, o livro de Navati, de Date também tem, o de Rob, ele comenta também sobre a administração de banco de dados e outras referências, bibliografias aqui básicas e complementares. Certinho? É isso, até a próxima, bons estudos.